Amigos, portanto, tivemos a vitória do Sporting em Casas Madeirenses, na casa do Nacional por 4-1, um jogo que não foi fácil, eu avisei que o jogo não seria fácil, quando me perguntavam pelo jogo. Portanto, o Sporting alinhou, esqueci-me aqui do Rui Silva, De Basti, Inácio, Mangas, Fresneda, Morta, Morita, Trincão, Pedro, Jani e Soares. Basicamente o Sporting alinhou na mesma esquema tático e com o mesmo 11 da última partida. Já o Nacional 1-4-3-3, Zé Vitros, Zé Gomes, Léo Santos, João Aurélio, Lisiero, Mateus Dias, Labindi, Pablo Juan foi expulso, Xuxo Ramírez e Paulinho. Aqui a grande diferença foi o Nacional, no momento sem bola, encontrava-se desta maneira. Isto era o Nacional, ok? Sem bola. Sem bola fazia muito isto. Xuxo ficava muito ali em cima. E a ideia era sempre proteger muito aqui o corredor central. Era quase uma espécie de um 5-4-1, onde o Sporting tentaria depois ter aqui Soares entre linhas. Tricão, já sabem, sempre um bocadinho mais vagabundo. Jenny sempre a dar largura ao corredor direito. Fresneda, eu sei que o Sporting atacou para o lado esquerdo. Atacou para o lado direito, vocês estão a ver aí nas imagens, mas vocês percebem o que eu estou a dizer. Morta, Morita, Pote, Mangas, Inácio e De Basti. O jogo começa mal para o Sporting, portanto o Nacional marca ao minuto 3 de bola parada. Eu avisei na questão das bolas paradas na vertente do Sporting. Sem Diomande, sem Diomande em campo, a defesa da área do Sporting na bola parada fica a ser muito dificultada, porque não só o Diomande comanda bem a linha defensiva, como é um dos jogadores do Sporting com o melhor jogo aéreo nesse campo. O Sporting rapidamente se encontra a perder e o Sporting foi tendo algumas dificuldades em conseguir explorar aqui o corredor central. Não só pela forma como o Nacional conseguia fechar aqui esse mesmo espaço, e o Sporting acabava sempre ou a jogar pelo corredor esquerdo, por Mangas, ou a terminar com os ataques no corredor direito, onde o Sporting conseguia tirar algum proveito dessas mesmas situações, mas o Sporting nunca conseguia efetivamente tirar partido de forma correta desse lance. Jenny teve ações muito inconsequentes. Eu estou a olhar para a esquerda, estava a ver aqui um jogo. Teve ações muito inconsequentes nessa componente. Fresneda também não deu o que era preciso na primeira parte. O Sporting, quando conseguiu injetar a bola no corredor central, nas poucas vezes que o conseguiu fazer, conseguiu ligar com alguma qualidade, apesar de Trincão, sobretudo, não ter sempre decidido bem. Os melhores lances que o Sporting tem no que toca a triangulações foi por Mangas aqui no corredor esquerdo, que mete um cruzamento antecipado, em que já não me lembro quem é que chega atrasado, e uma bola que mete também Trincão que não chega ao gol. O Sporting podia ter empatado o jogo na primeira parte. Tem uma bola no poste na sequência de um canto por parte de Pote. Tem uma excelente oportunidade também por parte de Pote, novamente também na sequência de um canto. Tem um lance Genigo extremamente oportuno, podia ter feito gol. O tal lance que o Mangas mete no Trincão, o Trincão remata mal ao lado. Tem uma bola de Mangas para Morten, se não estou em erro. Morten cabeceou ao lado também. Certo que depois, novamente, a tal questão da bola parada, o Sporting podia ter sofrido 2-0, porque na altura não tinha ainda feito um igual, como é óbvio. Podia ter sofrido aqui o 2-0 nessa vertente, também novamente num lance de bola parada já na segunda parte, já a meio da primeira parte, assim é que é, em que, se não estou em erro, foi Léo Santos ou Mateus Dias, um dos dois que cabeceia ao lado. O Sporting teve algumas dificuldades na bola parada, vamos falar um bocadinho sobre isso. E onde foi a principal chave do dinamismo do Sporting, ainda na primeira parte, apesar de não ter tido a oportunidade de marcar o golo, foi aqui. A saída de Morita, que não só... Acho que o Morita saiu meio tocado. O Morita não estava a conseguir dar a circulação que o Sporting precisava, não estava a conseguir agitar a forma do meio campo do Sporting, gerir o flanco de jogo com velocidade, ou seja, gerir a bola com velocidade, definir os ritmos. O Coxa entrou, deu uma variabilidade ao flanco de jogo à bola tremenda. Havendo o espaço, ele metia logo lá a bola, e isso ainda por cima viu-se mais quando estávamos a jogar contra a 10. Veio dar uma muito mais rápida circulação de bola, uma facilidade de variar o flanco de jogo à bola muito melhor, apesar de nem sempre definir bem no que era nas zonas de pressão ao adversário, mas teve de ser muito assertivo no que era o passe, porque o Sporting, volta a dizer, contra o 11 do Nacional, estava com dificuldades em injetar a bola neste espaço aqui, neste corredor central. Por norma, a bola quando estava assim, havia sempre alguma dificuldade em Sporting, quer por Inácio, quer por De Basti, conseguir encontrar este espaço. O Sporting terminava sempre com a bola a ir aos corredores, sobretudo a explorar a verticalidade de Mangas no corredor esquerdo, ou o Geni no corredor direito, mas sem efeitos práticos no 1 para 1, e Fresneda não estava a acrescentar também. Com a expulsão do Juan, o Sporting ganhou o quê? Com o Coxo já estava a dar essa variabilidade ao ritmo de jogo do Sporting, já estava a acelerar muito mais o jogo do Sporting, a ser muito mais capaz
de dar uma capacidade de circulação de jogo. O Sporting contra 10 e com entrada, sobretudo ao minuto 64, com Kenda para o corredor esquerdo e Vagianidis que saiu para entrar Fresneda que saiu para entrar Vagianidis, o Sporting conseguiu fazer uma coisa que estava a conseguir fazer na primeira parte, que era esticar a linha defensiva do Nacional. Se está a fechar o corredor central, procuramos a largura, mas isso ficou ainda mais evidente, obviamente estando contra 10, e o Sporting ganhou uma facilidade tremenda, não só a jogar pela largura, como a explorar o corredor central, onde Inácio variedíssimas vezes encontrou Soares, encontrou Pedro, de base a encontrar Trincão, a encontrar Soares, a encontrar Geni, por exemplo. O Sporting ganhou uma muito maior capacidade de encontrar adversários dentro do bloco, apesar do Nacional estar mais fechado porque estava com 10, e que na teoria, mesmo que dessa largura, estaria o corredor central protegido, o Sporting conseguia atrair de forma a explorar essa ligação no corredor central, coisa já estava a conseguir fazer nos últimos minutos da primeira parte, mesmo contra 11 o Nacional estava a conseguir permitir algumas ligações do Sporting entre Soares, Pedro, Trincão. O que estava a faltar definir era mesmo aqui uma questão de definição do último passe nesse momento. E não só do último passe, mas também o acerto na finalização, como disse o Sporting, ter empatado o jogo ainda na primeira parte. Contra 10 e com o Nacional ainda mais fechado, a tentar proteger muito o que era o corredor central, não se importando dar a largura. Mas lá está, o Sporting conseguiu explorar o corredor central e muito tem a ver com a entrada do Coxo, que já demonstrou essa capacidade ainda na primeira parte. Coxo demonstrou isso. Ainda no decorrer da primeira parte, Coxo demonstrou essa capacidade de acelerar de forma muito mais fácil o jogo à bola, variar o flanco de jogo à bola de forma muito mais fácil, o que permitiu ao Sporting uma maior e melhor circulação de bola no jogo, que permitia conseguir estabilizar aqui a questão do Nacional. O Nacional estava a ganhar muitos duelos na primeira parte, o Sporting não estava a conseguir equiparar os duelos físicos. Coxo veio dar isso também. Veio dar essa capacidade de duelos físicos, muita capacidade de pressão, juntamente com o Morte conseguiu equilibrar nesse aspecto. Como disse, o Sporting precisava depois de entrar na segunda parte, a jogar contra 10, marcar um gol cedo, acaba por surgir o gol de Pote, que foi ao minuto 52, e o Sporting continua a crescer no jogo. Vagianidis, o que é que veio dar em relação a Fresneda? Capacidade muito mais forte no 1 para 1, capacidade de definição em zonas de finalização muito mais inteligente, aquele lance que dá aquela trambolhada toda do Soares, que depois há ali os ressaltos todos e trimpa de uma linha que há algum no lado, a forma como ele ultrapassa o adversário no 1 para 1 e depois toma a melhor decisão de procurar o colega na área para finalizar, veio dar isso. Foi muito mais assertivo nos duelos, deu muito mais largura e sabia quando subir ou por fora ou por dentro, foi muito inteligente nesse aspecto. Kenda teve uma má entrada contra mim, gol do Barcelona, só para que conste. Arder entrou muito bem, o Sporting quando o Arder entra já fez o 2-1 corretamente, marcou o Pod, logo a seguir entrou o Arder e foi importante para ir atrás do 3-1, não deixar que o jogo fugisse de certa forma. Antes de Arder fazer o 3-1, num canto o Sporting, novamente a tal questão da bola parada, volta a reforçar o Sporting perde o duelo a partir de um canto ou um canto curto ou um livre lateral, em que Lucas João podia ter feito o empate, podia ter feito o 2-2. O Sporting teve muitas dificuldades nesse campo, na vertente da bola parada defensiva, mesmo na bola parada ofensiva, apesar do Sporting poder ter marcado, mas foi algo débil a execução das bolas paradas. Destacar Pote, a mestria com que finaliza no primeiro golo, excelente. E destacar aqui uma coisa, no primeiro golo, excelente capacidade de recuperação do Trincão, no início da jogada. É ele que muito bem vai fazer a dobra, quer a Geni, quer a Fresneda. Ganha a bola, liberta em Geni, que espera a subida de Fresneda, muito bem. Excelente movimento de Soares, que está a ser atraído por dois. Estão aqui os dois centrais do Nacional. Soares faz este movimento para atrair, recebe porque vê que pode estar nas costas, depois muito inteligentemente dá o toque ao calcanhar que permite pode finalizar. O Sporting entrar como era suposto entrar, com aqui a questão do marcar cedo, foi continuando a criar oportunidades, foi continuando a mastigar, até que novamente a tal facilidade que o Sporting teve, muito derivado da grande capacidade de circulação de jogo à bola que dava Coxo, e nasce em contrapote entre linhas, que brilha com o remate cruzado, muito bem já depois do gol anulado. Novamente, como eu disse, a questão do Nacional podia ter marcado numa bola parada, mas depois, novamente, a capacidade do Sporting circular aos três corredores e de atrair o Nacional muito bem. Se não estou em erro, foi Kenda a meter em Pote e Pote a fazer um excelente passe para Arder a marcar com uma tremenda qualidade aqui no corredor dele, a fazer um excelente movimento. Já tinha sido Geni naquela altura, um excelente movimento a atacar aqui o primeiro posto, movimento dito de ponta de lança, por assim dizer. Mais coisas. O Sporting
como eu vos disse, na primeira parte alguma dificuldade, então só acabava a jogar nos corredores, porque o corredor central, apesar de ter havido uma maior ligação pelo corredor central, muito derivado de coxo, acabava-se muito a explorar o corredor por Mangas ou por Geni e Vagianis na direita, mas sem grande praticalidade. O Sporting, quando conseguiu começar a criar na primeira parte pelo corredor central, conseguia encontrar a bola entre Pedro, Soares ou mesmo o Trincão, ok, contava aqui o Trincão, mas faltava sempre a execução. Olha, o Barcelona tanto já empatou. Faltava sempre a execução desse mesmo pormenor. Foi um jogo bem conseguido do Sporting. É um facto, podem dizer que o resultado é enganador, mas o Sporting acabou, pelo que criou na primeira parte, foi o suficiente para estar a ganhar ao intervalo ou pelo menos empatado. É certo que o Nacional teve a sua oportunidade para marcar o 2-0. Há uma oportunidade para marcar o 2-2, mas antes disso o Sporting também criou uma série de oportunidades para ter o jogo com outra toada. Destacar aqui, Inácio, não gostei do Debas nos duelos físicos. Debas perdeu muitos duelos físicos na componente de jogo aéreo, nos duelos no solo. Acho que Rui Silva no primeiro golo é algo mal batido, sinceramente. Fresneda que acaba por fazer uma pré-assistência. Não gostei do Fresneda na primeira parte. Lá está, as limitações no 1 para 1, as limitações de quer a jogar por dentro, quer a jogar por fora, quando o adversário está com um bloco muito baixo, notaram-se claramente. Geni foi totalmente inconsequente nas suas ações, definiu sempre mal, apesar de ir sempre acima, definiu mal. Kenda entrou mal também. Morita, a chave para mim da vitória do Sporting está na entrada de coxo. Ok, Pote foi Pote, uma assistência, se não estou em erro, e 3 golos, porque o primeiro golo do Sporting, quem marca é o Pote, depois, sim, assistiu para o Arder, exatamente, e uma assistência. Manga esteve bem na primeira parte e até sair, porque ele sai muito derivado por causa do amarelo, sai e apresentou sempre uma grande qualidade de jogo Mangas, sobretudo na verticalidade. Há um lance na segunda parte que isso que é visível isso. Já não estou em erro, se é o Vagini, escruta-se é o Trincão. Mangas a aparecer aqui ao corredor esquerdo, no segundo posto, com uma grande facilidade de se expor nessa vertente de ataque ao segundo posto. Mangas é muito vertical nisso, dá isso muito ao jogo do Sporting. Não gostei novamente do Debast. Morten foi competente a ganhar a maior parte dos duelos, assertivo com bola, não fez um jogo mau, também não fez um jogo de destaque. Soares fez 2 assistências, aquela de Pote e a outra para Pote também, ganhou muitos duelos, teve muito bem, recebeu com cada tijolo, novamente, super importante no jogo associativo, super importante a aparecer aqui no meio dos médios, no médio à frente do médio que recuava para a linha defensiva do Nacional, muito bem a ganhar duelos, muito bem a libertar para Pote, para Trincão, para jogarem de frente. Poderia ter feito o gol, pecou naquela execução, naquele gol anulado, porque ele teve 2 oportunidades para marcar e gol e não conseguiu, e quando só marca a terceira acaba por estar fora de jogo e bem anulado. Portanto, uma vitória bem conseguida do Sporting, um jogo difícil, um jogo que o Sporting tornou difícil por uma desatenção num canto, quer por Morita, quer por parte do Nacional. O Nacional com as suas armas a tentar incutir o seu jogo e levar o jogo para onde queria. Um Sporting que poderia ter levado o jogo para intervalo já empatado ou pelo menos a vencer. Soube capitalizar em cima, estar a jogar contra 10, soube acelerar muito o jogo, dar aqui um destaque a Rui Borges, porque soube entender que o Morita não estava bem no jogo, ponto, e a entrada de coxo foi fundamental. Não mexeram ao intervalo, muitos podem criticar, mas ele entendia que aquilo podia chegar para ir em busca do resultado, e mesmo assim tu empatas aos 52, ele aos 64 já está a mexer novamente, e bem, entra Vagianidis, entra Kenda, apesar do Kenda ter entrado mal, faz os 2-1, entra na mesma arda, que era importante, porque o Sport teria que ir atrás do 3-1 para matar o jogo, para não estar exposto a qualquer tipo de situação. Portanto, uma boa vitória de Sporting, antes de um clássico, 3 jogos, 3 vitórias, 12 golos marcados, um sofrido, se não estou em erro, né? 6, 4, 10, 2, exatamente, estamos assim. Boa vitória, digam aí nos comentários o que é que vocês acharam do jogo, do que é que se podia ter feito diferente, das habilidades do Sporting aqui ou acolá. Não gostei um bocadinho da primeira parte da reação do Sporting ao gol. O Sporting parecia algo nervoso para querer responder logo, para querer empatar logo o jogo e vamos para cima, temos de dar a volta. E algumas tomadas de decisões erradas com bola, sobretudo no corredor direito. Fresneda, Geni, muita má tomada de decisão. O próprio Trincão também estava algo errático nessa tomada. Depois veio, lá está, a entrada de coxo, minuto 30, melhorou muita coisa no jogo do Sporting. Também tivemos um Pote muito mais assertivo. As dificuldades que o Sporting tinha aqui no corredor central, que acabava sempre nos corredores atrás, podiam ter sido melhor aproveitadas, porque Mangas mete pelo menos 2 ou 3 bolas de golo. Mangas tem estado a ser competente e a fazer o que é lhe pedido com muita qualidade. Não gostei, repito, dos duelos físicos do Sporting, e neste caso de Debas, a maior parte dos duelos físicos, sobretudo pelo ar, Debas perdeu-os todos, físicos no chão perdeu alguns. O Sporting na bola parada demonstrou sempre problemas ao longo do jogo, isto tem que ser algo a ser corrigido. Na bola parada, sobretudo defensiva, podia ter sofrido pelo menos 3 golos, sofreu 1 nesse contexto. Também podia ter marcado 5 ou 6, marcou 4, é o que é. Portanto, amigos, estamos conversados, digam nos comentários o que é que vocês acham que foi o jogo. Vemo-nos no próximo jogo a Leão, que será pós-clássico.